No vídeo Série de Fourier, Equação de Síntese, analisamos o problema de tomarmos um conjunto de números, que agora já sabemos interpretar como sendo a série de Fourier, associada a uma frequência ω0, frequência fundamental, e utilizamos esta expressão, que é uma expressão de síntese, para sintetizar ou para formar um sinal periódico com período t igual a 2π sobre ω0, em que, claro, esse ω0 é o ω0 da frequência fundamental do sinal. O que queremos fazer no presente vídeo é ir na direção oposta. Ou seja, queremos sair do sinal e chegar nos seus respectivos coeficientes de Fourier. Se a ida a gente chama de síntese, esta volta chamamos de análise. Então, este vídeo trata da análise de um sinal e compô-lo em termos, ou descrevê-lo em termos de seus coeficientes da série de Fourier. Antes de passarmos efetivamente à expressão de análise, para fins de interpretação, será interessante voltarmos a alguns conceitos nossos de geometria. Então, vamos olhar aqui esse primeiro desenho. Tenho o plano e 4 vetores, V1, V2, V3 e V4. Descrevemos o vetor V1 como sendo 2 elementos na direção de x, 0 na direção de y. O vetor V2 é 0 na direção de x, 1 na direção de y. V3, 2 na direção de x, 2 na direção de y. E V4, 1 na direção de x, menos 1 na direção de y. Muito bem. O que vamos fazer agora é a seguinte conta. Essa conta a gente chama de produto interno. Se tomarmos, por exemplo, V1 transposto vezes V2, essa conta equivale a tomarmos os elementos, fazer o produto elemento a elemento e somar o resultado. Então, 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 0, 0. Okay? Isto é o produto interno e às vezes representamos isso por V1, V2, por exemplo, umas chaves assim, ou existem outras maneiras, mas isso não vem ao caso agora. Vamos fazer a mesma coisa para V3 e V4. Então, o produto interno de V3 com V4, seguindo o mesmo procedimento, então multiplicamos os elementos correspondentes, então 2 vezes 1, 2, e somar com 2 vezes menos 1, menos 2. Isto é 0. Observe que nos dois casos tivemos resultado nulo. Isso é uma consequência desses pares de vetores serem ortogonais entre si. Os vetores em azul são ortogonais entre si, os vetores em vermelho são ortogonais entre si. Então, quando elementos são ortogonais, seu produto interno dá 0. Vamos ver esse segundo exemplo. Então, temos também 4 vetores, azul, verde, laranja e vermelho. Eles estão indicados aqui. Vamos olhar o produto interno em cada caso. Observe que nenhum dos casos aqui, ou seja, nenhum desses vetores é ortogonal ao V1. Então, nós vamos fazer V1 com V2, V1 com V3, V1 com V4. E como não são ortogonais, eu não espero ter um número nulo aqui como resultado. Então, vamos fazer o V1 com V2. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes 0, 0. Então, dá 3. V1 com V3. 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 0, 0. E V1 com V4. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 0. Então, temos aqui 3 resultados e eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: esses resultados, que são o produto interno desses vetores, observe que são proporcionais à projeção de cada um desses vetores sobre o V1. Então, a projeção de V2 sobre V1 é esse tanto, a projeção de V3 sobre
sobre V1 é 3 vezes mais, então observe que essa relação se mantém aqui. A projeção de V4 sobre V1, ele é igual ao do V2, só que em direção oposta, e isso é indicado pelo sinal negativo. Em outras palavras, o produto interno, ele descreve uma maneira de calcular quanto que um vetor pertence ao outro, quanto de um determinado vetor existe no outro, ou ainda, qual é a projeção de um vetor sobre o outro, a menos, obviamente, de um fator de escala que aqui a gente não levou em conta. Muito bem, o produto interno, então, de vetores, que é o que nós descrevemos dessa maneira, então pode ser escrito assim, como um somatório do produto elemento a elemento desses vetores, em que esses vetores aparecem aqui. Agora, para este vídeo em particular, o que realmente nos interessa não é o produto interno de vetores, mas o produto interno de funções. Então, eu posso imaginar, em vez de 2 vetores, 2 funções, por exemplo, f de x e de g de x. Imagine que eu queira alguma coisa como o produto interno desses 2 vetores. Ele é definido assim, uma integral, então corresponde a esse somatório. Agora, a integral corre ao longo de um intervalo dentro do qual se calcula o vetor interno. E aqui temos o produto dessas funções. Ou seja, observe que isso daqui é análogo ao que encontramos aqui, só que é para o caso de funções. Agora, por que eu descrevi a parte dos vetores? Porque o produto interno de funções tem a mesma interpretação. Essa conta, o produto interno de f de x, vai me dizer o quanto há de comum entre dessas 2 funções. Então, por exemplo, se eu pegar 2 funções ortogonais entre si, a semelhança de vetores ortogonais, este produto dá zero. É o caso de um seno que um cosseno, por exemplo. Se f de x for seno de x, g de x for cosseno x, esse produto dá zero dentro de um determinado intervalo se eu considerar essas funções. Né? Se essa conta dá um valor grande, se o resultado é grande, isso significa que essas funções são parecidas, se é que eu posso colocar desse jeito. Muito bem, então, tendo visto isso, estamos prontos para a equação de análise da série de Fourier, que está aqui. Então, os AKs, lembre-se que isso que a gente quer obter a partir do sinal é dado por uma integral ao longo de um período t, dividido por 1 sobre t, por t, ou seja, isso daqui é uma média ao longo do período. Média de quê? Do produto de 2 funções. Ora, então isso aqui tem cara de um produto interno. E de fato a interpretação é essa mesma. Porque o que queremos saber é quanto deste fasor ou desta frequência harmônica existe no sinal. Se este sinal não tiver nenhum componente com essa frequência harmônica, seu correspondente A será zero. Se houver uma proporção grande dessa frequência no sinal, o seu valor AK correspondente será grande também. E assim sucessivamente. Então, a equação de análise ela tem essa interpretação e para calcularmos os valores de AK a partir do sinal, essa equação precisa ser resolvida, como ilustraremos no próximo exemplo. Este exemplo vem do livro Oppenheim e Wilski, é o exemplo 3.5. Vamos aplicar a equação de análise que está aqui a um sinal que está aqui, é um sinal periódico, tem que ser periódico porque estamos no contexto da série, o período é t, né? E, portanto, este ômega zero é 2π sobre o t. Okay? Muito bem, então vamos fazer essa conta para acharmos os valores de AK para um sinal como esse. Observe que é um sinal periódico, ou seja, infinito. Ele vem lá do menos infinito, vai para o menos infinito. Então, seguindo esta definição, AK é igual
a 1 sobre t. Agora, teremos que fazer a integral ao longo de um período. Eu posso integrar de 0 a t, posso integrar de menos t sobre 2 a t sobre 2. Agora, como isso tudo aqui é zero, basta integrar de menos t1 a t1. A t1. E nesse intervalo, vamos fazer esse produto. Agora, ocorre que x de t, esse é o sinal x de t, nesse intervalo é 1. Portanto, o que sobra nessa integral é elevado a menos jk ômega 0 t dt. Tudo bem? Essa integral ela não é difícil, vocês podem consultar isso, por exemplo, em uma tabela de integrais. Como a integral é de uma exponencial em tempo, então vamos deixar o t de fora. O que aparece aqui, o resto da exponencial é jk ômega 0 vezes a exponencial jk ômega 0 t, o t correndo de menos t1 a t1. Okay? Muito bem. Vamos ajeitar essa expressão de uma maneira mais simpática. Por enquanto, aqui eu vou copiar. E aqui encontramos E elevado, valor final T1, então faremos o T igual a T1. E logo depois faremos o T menos, aliás, menos o valor inicial, faremos o t igual a menos t1. Então, menos j k ômega 0, agora menos t1, então troquei o sinal daqui. Okay? Agora, continuando a nossa saga, vamos colocar o menos j para dentro dessa expressão. Então, o menos vai trocar o sinal, esse vai aparecer primeiro, elevado a jk ômega 0 t1. Esse vai trocar o sinal, porque o j vem com sinal negativo. Observa que ainda tem que colocar o j, menos k ômega 0 t1. Agora eu vou colocar o j e o sinal negativo dele foi utilizado para trocar esses sinais aqui. Agora eu quero que apareça um 2j, aqui vou colocar um 2. Fazendo isso, vemos claramente que isto é seno de k ômega 0 t1. Portanto, este resultado é 2 sobre t k ômega 0, que multiplica seno de k ômega 0 t1. Bem? Para vários valores de k, temos os vários respectivos ak. A única questão que precisamos resolver é que isso aqui, claro, só vale para k diferente de 0. Para k igual a 0, esse denominador se anula e essa expressão não vale. Então, esse aqui tem que ser diferente de 0. Mas esse sinal ele tem valor médio diferente de 0 e sabemos que o A0 indica o valor médio. Então, precisamos achar uma expressão para A0. Então, para A0, nós vamos fazer assim. Como esse aqui dá da forma 0 sobre 0, vamos aplicar o teorema de L'Hopital, derivar em cima e embaixo e avaliar para k igual a 0. Okay? Então, derivando em cima e embaixo, temos alguma coisa como 2 cosseno de k ômega 0 t1 vezes ômega 0 t1. Observe, estou derivando em relação a k. E derivando o denominador em relação a k, temos t ômega 0. E agora fazemos k igual a 0. K igual a 0, isso aqui dá 0, cosseno de 0 é 1. Então, por fim, temos
2 ômega 0 T1 sobre T ômega 0, ou ainda 2T1 sobre T. Esse é o valor médio do sinal e esse é o valor de A0. E AK é essa expressão que vocês estão vendo aqui. Muito bem, eu vou copiar essa expressão, nós vamos utilizá-la na próxima página. Ok? Porque vamos fazer uma analogia com a função sinc. A função sinc ela é definida dessa maneira: sinc de θ é seno de πθ sobre πθ, e se fizermos o gráfico é alguma coisa assim, parece, né, é uma oscilação que vai atenuando e ela cruza o eixo horizontal em valores inteiros de θ. Okay? Muito bem, vamos tentar colocar essa expressão na forma da sinc. Okay? Então, vamos também fazer atribuir valores para isso aqui ficar um pouco mais simples. Vamos resolver esse problema para o caso em que t seja igual a 8t1. Okay? Então, deixa eu colocar isso aqui. T igual a 8t1. Então, nesse caso, o AK fica assim: 2 sobre TK ômega 0 seno de K ômega 0. Em lugar de T1, podemos colocar T sobre 8. Aliás, vou fazer isso aqui diferente. TK, no lugar de ômega 0, vamos colocar 2π sobre T. Que aí acho que vai ficar mais fácil de fazer. 2π sobre T vezes T1. Okay? Muito bem. Então, aqui os T's cancelaram. Aqui vai ficar 2 seno de K, 2π. No lugar de T, 8T1. T1, então os T1s cancelaram. Aqui ficou 4. E aqui eu esqueci de... O 2 pode cancelar, então esse 2 desaparece. E eu tenho 1 sobre Kπ. Ok? Muito bem. Ou ainda, vamos só limpar isso aqui para eu conseguir reconhecer. Kπ seno de Kπ sobre 4. Observe que nós estamos quase nesse formato aqui. Né? A menos do 4, então o que a gente pode fazer é, se reescrevermos essa expressão assim, vou multiplicar por 4 e dividir por 4, seno de Kπ sobre 4, Kπ sobre 4, ok? Então, ficou assim, e aqui, esta expressão, vemos que é a sinc de K sobre 4. Okay? Muito bem, isso significa que os coeficientes AK, eles têm amplitudes que seguem o formato da sinc para valores inteiros de K apenas. Então, se eu olhar ao longo desse eixo, chamar esse eixo de K, para K igual a 0, aqui, esse valor aqui é o A0, e como isso aqui eu esqueci de colocar, isso aqui é 1, aqui é 1 vezes 1/4, isso aqui é 1 sobre 4. Observe que
O cruzamento aqui se dá nos números inteiros de θ. Θ é o que multiplica, né? O π, no caso aqui, números inteiros de k, mas aqui k igual a 4 aqui vai dar 1. Então, para k igual a 4, eu tenho um 0. Para k igual a 8, eu tenho outro. K12, eu tenho outro 0. Isso significa que o A1 deve estar por aqui, o A2 está por aqui, o A3 está aqui, o A4 é 0, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9, 10, 11, 12, etc. Idem para o lado de cá. Em outras palavras, a série de Fourier daquele sinal periódico formado por blocos é um conjunto de números cuja amplitude segue o formato de uma função sinc. Essa relação entre funções pulsadas, pulsos quadrados e sincs, elas vão repetidamente aparecer ao longo do curso.